ser um cristão de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de coração. Diante da tua presença, Senhor, aqui estou, sem nenhuma dignidade, mas necessito contigo falar. Sei que minhas falhas insistem em me condenar, mas reconheces em mim o desejo de te servir. Sou dependente da graça para prosseguir. Deixa eu te servir, deixa eu te seguir, deixa, Senhor, eu te amar, mesmo sem merecer. Deixa eu te adorar, pois o meu maior prazer
prazer é te amar. Muitas vezes, Senhor, minha luz ofuscada está, entenebrecida de trevas, sem forças para brilhar. Mas minha alma nunca para de lutar, mesmo diante das falhas, insiste em te adorar. A gratidão nunca deixa essa luz apagar. Deixa eu te servir, deixa eu te seguir, deixa, Senhor, eu te mesmo sem merecer, deixa eu te adorar, pois o meu maior prazer é te amar. Deixa eu te servir, deixa eu te seguir, deixa, Senhor, eu te sem merecer, deixa eu te adorar, pois o meu maior prazer é te amar. Deixa eu te servir, deixa eu te seguir, deixa, Senhor, eu te sem merecer, deixa eu te adorar, pois o meu maior prazer é te amar, pois o meu maior prazer é te amar. Jesus, seguir eu quero, seja sorte sem qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer, se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste, que me toma pela mão, ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até
a tentação. Tu também tentado foste e sofreste provação. Ó Jesus, seguir-te quero. Tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Ó Jesus, seguir-te quero. Tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Dias a bem ser em que triste te sentes sem ter esperança. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bom dia com Jesus, meus amados irmãos. É mais uma manhã de vitória. É mais uma manhã de bênção que Deus proporciona para cada um de nós nesta quinta-feira abençoada que Ele tem nos concedido. Hoje, dia 29 de junho de 2023, estamos no finalzinho do mês de junho, amanhã, o último dia do mês, e com certeza nós podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Eu creio que nós teremos uma maravilhosa escola nesta manhã, uma escola de ensinamento. Já fala escola, né? Eu peço que você preste bastante atenção. E nós estamos falando uma série sobre família. E nesta manhã eu quero falar sobre sentimento. Sentimento. Baseando na escritura de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, 4 e versículo 5. Porém, antes eu quero dar duas notas, né? Uma é da nossa viagem para a Bolívia, e eu vou mostrar algumas fotos, e outra é do culto ontem à noite. Eu vou falar isso e nós vamos entrar no nosso assunto esta manhã, que eu acredito que vai ajudar muitos irmãos, muitas irmãs, muitos casais. Sentimento. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Quando se perde o sentimento, aí a coisa acaba. A coisa arruina.
porque perdeu-se o sentimento. Não há mais sentimento algum. E nós estamos vivendo tempos que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam. Nós estamos vivendo esses dias que o amor de muitos estão se esfriando. Nós estamos vivendo esses dias que os sentimentos de muitos estão acabando. E nós vamos falar nesse assunto nesta manhã. Eu creio que vai te ajudar, creio que vai te abençoar bastante. Tenham fé em Deus. Agora, ontem à noite, devido a um problema na internet, não aqui conosco, eu não sei, foi algo assim estranho, e os técnicos de som entrou em contato com o pessoal que fornece a internet para nós. Para eles lá estava tudo ok. Para nós aqui aparecia uma velocidade boa. Mas o certo é que não dava sustentação, ficava travando, né? Ficava caindo. Mas a equipe do estúdio conseguiu gravar o culto ontem à noite. O pregador ontem foi o evangelista irmão Giovanni, culto de oração. Então, nesta noite de quinta-feira, a partir das 19 horas, entraremos com um programa de rádio, às 19h30. Então, o culto de ontem à noite vai ser reprisado hoje, ok? O culto de ontem à noite, a parte da pregação, a parte da oração ali foi gravado. Os técnicos ficaram até às 8 horas trabalhando, tentando colocar as coisas para funcionar, mas é assim, tem dias que não quer funcionar mesmo. Então ontem foi assim, não quis funcionar, mas gravou e eu gostaria que vocês assistissem a mensagem que foi pregada ontem pelo evangelista irmão Giovanni. Ele usou a escritura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Foi a escritura que ele usou ontem. Eu gostaria que vocês lessem profundamente esta escritura, este capítulo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Leia todo o capítulo 4. O título da escritura é Exortação à Santidade, ao Amor Fraternal e ao Trabalho. Muito importante isso aqui, eu creio que vai te ajudar bastante. Então hoje à noite nós teremos uma reprise. Reprise não, né? Porque não passou. Seria uma reprise para quem esteve aqui, né? Então hoje à noite nós vamos rodar o culto que passou ontem, tá bom? Que foi ministrado ontem aqui devido à internet. Não foi possível transmitir. E lembrando também que domingo agora nós teremos culto de Santa Ceia. Você é o nosso convidado especial para estar conosco. Amanhã nós teremos, amanhã eu vou encerrar essa série Família. Amanhã eu devo encerrar esta série Família e todas as matérias, tudo que foi falado está no nosso canal no YouTube, A Voz do Senhor. Na playlist ali você pode entrar lá, está tudo lá. Então você assiste e revê novamente as pregações e isso vai te ajudar. Então amanhã, Deus permitindo, nós encerraremos esta série.
E segunda-feira, Deus permitindo, começaremos uma outra série. Amanhã à noite teremos culto. Sábado nós teremos culto com a mocidade aqui. O tema será planejamento. Eu creio que vai ajudar a muitos. Então vocês estejam aqui amanhã, sábado, pontualmente, às 18h45, nós vamos começar então com o culto com a mocidade, com esse tema planejamento, 18h45. Então você já começa a planejar agora, para você não chegar atrasado no culto. Então planeje aí para você chegar pontual, porque a pontualidade faz parte também da adoração, amém? E você traga visitante, toda a igreja é convidada para estar presente. Domingo, escola dominical, e domingo à noite, culto de Santa Ceia, e você não deve perder esta oportunidade que Deus está nos concedendo, né? Agora, nós tivemos na Bolívia, terça-feira, quarta-feira, estive eu, pastor Mateus, e verdadeiramente foi mais uma vitória que Deus nos concedeu. Nós retornamos ontem, chegamos aqui por volta das 3h30, 4 horas da tarde. Acredito que eram umas 4 horas da tarde, voltamos mais cedo, né? Até mais cedo do que da nossa previsão, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Os irmãos ali, o povo, na verdade, né? Os bolivianos ficaram muito felizes. A gente se sente agradecido, né? Agradecido. Todos eles, quando nos viram, nos reconheceram e ficaram muito contentes. E a alegria deles também é a nossa alegria, né? Aquela maneira carinhosa que eles nos atenderam, nos dá sede, vontade, desejo de voltar o mais rápido possível para estar com eles, né? Então foi muito bom, maravilhoso, muito bom mesmo. Agradeço as vossas orações, o carinho de todos que sempre estão orando em favor destas viagens que eu faço, né? E essa daí foi uma viagem maravilhosa. Vocês lembram que a vez passada eu estive numa igreja, numa denominação lá na Bolívia. Eu fui assistir um culto propositalmente para depois do culto entregar uma mensagem para o pastor. Mas ele não quis pegar a mensagem. Eu estava com 2 mensagens nas mãos e eu ofereci para ele, nem para fazer assim ele fez. Nem para pegar e ler e devolver para mim ele fez. Não aceitou de forma alguma. Foi muito infeliz, né? Ele disse que não ia, e soberbo. Eu tenho 11 pastores que estão abaixo de mim. Aquela 40 anos de batizado, acho que era 40 anos, de batizado nos títulos, de Pai, Filho e Espírito Santo. O que adianta? Então ele foi muito grosseiro, né? Deveria pelo menos pegar a mensagem, ainda que ele não fosse ler, guardasse ela, né? Mas saiu de dentro da igreja e me deixou sozinho. Mas está bom. Eu certo que eu voltei lá na igreja agora, e ele não está mais lá. Quase 5 anos de pastoreio ali naquela cidade, região.
tiraram ele de lá. Tiraram ele de lá. Ele era um brasileiro, é um brasileiro, e deportaram ele para o Brasil, né? E uma igreja enorme, faltando aí 30% talvez para terminar, para inaugurar ela. E ele não vai ter o prazer de inaugurar. Não sei se foi porque ele rejeitou a mensagem, né? Não sei, Deus sabe. Mas ele deveria ter pegado a mensagem. Mas foi muito grosso, né? Como tem muitas pessoas que rejeitam a misericórdia de Deus. Eles endurecem o sentimento, perdem o sentimento, acham que são poderosos, que são grandes, né? Sabem tudo, e aí eles caem naquela escritura de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Não te estribes no teu próprio entendimento. Mas não pode pegar um pouquinho de conhecimento, não pode pegar um pouquinho de, como diz, né, de fama. Aí eles começam a estribar no seu próprio entendimento. Eles acham que podem ser o grande, né? E o grande é Deus. Então Deus, quero crer assim, né? Quero crer assim. Ele rejeitou a misericórdia. Quem sabe, né? Se houver uma outra chance, eu não sei. Mas o jovem rico esteve diante de Jesus e virou as costas para Jesus. Ele esteve diante da mensagem, eu falei da mensagem para ele, mas ele não quis. Foi muito grosso mesmo. Vocês precisam ver, um senhor, 60 e poucos anos, deveria ser um pouco mais humilde, né? Mas tá bom, tudo tem um propósito. E aí, voltamos lá na igreja, terça-feira à noite, e agora o pastor que está lá atendendo, esse foi bem diferente, né? Esse foi bem diferente, pastor Elenildo, e nos tratou assim de uma maneira assim, maravilhosa, sabe? Maravilhosa mesmo. O outro não citou nada. Esse, no culto, citou o nome da igreja, né? Tabernáculo da Fé, nos apresentou. Depois do culto, ele me convidou para tomar um chá na casa dele, mais o pastor Mateus. E nós fomos na casa dele, do lado. Nos convidou para o churrasco. Ele foi muito atencioso, sabe? E nós estamos conversando pelo WhatsApp. Ele me convidou para voltar lá, dizendo que as portas estão abertas. Olha, mas foi algo assim maravilhoso, sabe? E nós tiramos uma foto, eu quero mostrar para vocês. O outro, meu Deus do céu, mas o outro já foi, né? Então está aí, ó. Esse de terno preto é o pastor Elenildo. Elenildo, é o pastor de lá. Se vocês observarem ali no bolso dele, ali tem 2 mensagens e um folheto, porque batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Então o pastor Elenildo foi um amor de pessoa, sabe? Foi assim, esplêndido, eu fiquei encantado, eu me simpatizei muito por ele. E eu acredito que ele simpatizou bastante por nós. Esse do lado aí é o pastor Mário, dali da comunidade, ali perto também. Pastor Mário, esse maior. Então o pastor Elenildo conversando conosco, ele falou assim, comigo, com o pastor Mateus e com o pastor Mário. Ele falou assim, pastor Mário, tu está vendo esse, e que ele apresentou nós para a igreja, ele foi lá no banco, nos abraçou, foi uma coisa assim muito gostosa, sabe? Uma recepção muito boa. Aí ele falando com o pastor Mário, ele falou, tu lembra daquele visitante que veio semana passada aqui?
ele falou assim que teve um visitante que foi semana passada lá, mas aquele lá não teve chance não. Ele falou assim, a gente conhece o espírito, pastor Márcio, e eu me agradei muito do teu espírito. Você vê que foi muito gostoso, irmão. Eu me empolgo com essas coisas, sabe? E às vezes eu até sofro com isso, né? Porque eu me empolgo demais. Mas foi gostoso. Pastor Helenildo, a filhinha dele deve ter uns 3 anos, chama Emily. O garotinho dele deve ter uns 10 anos, 8 anos, não sei. Mas já estava dormindo, foi dormir, né? A esposa dele, um casal muito simpático. Então eu peço um levantar de mãos da igreja, em favor desses pastores, né? Helenildo e o pastor Mário. Então eu vou voltar lá, ele deixou as portas abertas, ele quer que eu volte lá e diz ele que é para mim comer um churrasco com ele. E o churrasqueiro é o pastor Mário. Eu fiquei muito feliz nesta visita, né? As portas assim, a gente vê Deus agindo, sabe? Deus agindo. E é aquilo que é isso que Deus faz. Deus levanta homens, né? Coloca homens no nosso caminho para nos ajudar. De alguma maneira ou de outra, Ele vai nos ajudar. Eu acredito assim, né? Saindo dali, isso aí já foi na terça-feira. Durante a terça-feira nós fomos 2 vezes na rádio. Obrigado, pastor. Nós fomos 2 vezes na rádio na terça-feira, nós queremos colocar um programa lá, mas não foi possível. O diretor não estava lá e muito difícil falar com ele. Na vez passada nós tínhamos ido várias vezes lá, não conseguimos falar com ele. Ele é advogado e ele bem influente na cidade. E uma pessoa simples, né? Mas influente, então é muito difícil conseguir falar com ele. Na terça-feira fomos 2 vezes, não conseguimos encontrar, ligamos para ele, não conseguimos, falamos só com o secretário dele. Mas na quarta-feira, pela bondade de Deus, encontramos com ele lá e fechamos. Nós vamos ter um programa de rádio agora, na rádio de São Matias, 104,3. Tem 2 rádios lá na cidade, mas essa é a melhor. A outra não é frequente como a deles, né? E o sinal dela é limpo, 104,3. Então quem mora aí nas mediações aí da divisa Brasil e Bolívia, inclusive nós viemos para cá, no Brasil, 15 quilômetros para cá da divisa, no som do carro, no rádio do carro, pegamos perfeitamente o sinal da rádio de São Matias. Então, a partir de segunda-feira agora, dia 3, nós vamos ter um programa na rádio em São Matias, na Bolívia, das 18 horas às 18h30, de segunda a segunda-feira. Todo dia o programa Fé para Vencer, às 18 horas, na rádio de São Matias, na Bolívia. Eu estou muito feliz, porque é um milagre isso aí. Para nós aqui no Brasil, em alguns lugares, aqui na onde nós moramos, em algumas outras cidades, o rádio já não é tão ouvido, né? Mas lá para eles o rádio é um grande meio de comunicação. Eles não têm internet tão fácil quanto nós temos. Muito simples, né? Por sinal, a rádio lá é bem simplesinha, mas simples, o que você pensar de simples, ela é. Mas tem uma qualidade que é uma maravilha. Talvez é por não ter muitos e não ter interferência, né? Então, tirei uma foto do estúdio, né? Bem simples. Vamos lá, estúdio, mostra aí. Olha lá. Olha o estúdio da rádio. O salão ali no fundo, né? Aquele de azul é o Beto, é um radialista veterano. Ele começa das 7 às 10, ele apresenta um programa lá, um amor de pessoa. E aquele do meu lado lá é o Walter, né? Ele é o proprietário da rádio,
ele que é o advogado, e ele abriu essas portas para nós apresentar este programa das 18 horas às 18h30, todos os dias. Meu irmão, profeta, a gente tem que ver Deus no quadro, né? Ou a mensagem será pregada para salvação, libertação, ou para condenação, para juízo. Como eu preguei domingo passado agora, Deus não chama um homem a juiz sem antes adverti-lo. Então nós vamos colocar esse programa ali, e eu creio que o restante é com Deus. Se Ele tem nos animado até aqui, se Ele tem abrido as portas para nós até aqui, creio que Ele vai continuar abrindo as portas para nós. Amém? Então eu peço um levantar de mãos e que Deus possa continuar abençoando esse trabalho missionário, esses trabalhos evangelísticos. Deus continue abençoando este ministério. Amém? Então eu peço as vossas orações e eu estou certo que grandes coisas Deus continuará fazendo por nós. Será uma grande alegria para mim, um prazer, batizar um irmão, uma pessoa da Bolívia, não? Quem sabe isso acontecerá, né? Deus sabe melhor. Então eu peço que vocês orem em favor desta missão. Eu estarei voltando para lá, não sei quando, mas eu pretendo voltar brevemente, né? Brevemente, até por causa do programa de rádio, a gente acompanhar, e próxima visita minha eu estarei com o pastor Helenildo também. E que este companheirismo entre nós possa surtir um efeito, né? O qual nós temos desejo. Vamos orar, vamos entrar no nosso assunto, que é sentimento, falando esse tema de família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, nós estamos reunidos nesta manhã, Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco. Eu estou aqui para ser um canal, um instrumento nas tuas mãos. Como eu creio que o Senhor está me animando, que o Senhor está abrindo portas para nós, ali na Bolívia, Senhor. Ó Deus, eu creio nisso. Não é o homem, Senhor, mas é o Senhor abrindo porta para nós. É o Senhor abrindo o caminho para nós. Eu intercedo, Senhor, por todos ali que tão carinhosamente têm nos recebido, têm recebido folhetos, têm recebido a mensagem em suas mãos, que o Senhor possa abrir o entendimento deles para compreender as Escrituras, ó Pai. Ajude o pastor Helenildo, pastor Mário, os demais obreiros, pastores. Ó Deus, que esta semente possa germinar, Senhor, e que eles possam renunciar, Senhor, tudo aquilo que é contrário, Senhor, às santas e sagradas Escrituras, para seguir a Tua palavra genuína. Pai, é a minha oração, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor o ajude, ó Pai. Abençoe também desde já o programa de rádio que nós teremos ali, Senhor. Que possa encontrar corações sedentos para ouvir a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã eu peço, ó Pai, que o Senhor vivifica cada palavra que for dita em cada coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos ler então Filipenses capítulo 2, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Nada façais por
contenda. Eu quero que a igreja preste bem atenção que a contenda é do diabo. Por isso que o apóstolo Paulo já está recomendando: nada façais por contenda. A contenda é do diabo. Toda vez que levanta uma contenda entre o povo, quem ganha é o diabo com isso. Quando levanta uma contenda dentro da igreja, uma contenda entre irmãos, uma contenda entre famílias, quem ganha com isso é o diabo. Tem pessoas que são amantes de contendas, né? Eles gostam de causar contendas. São criadores de contendas. Eu aconselho que se arrependam. Se arrependam. Volte atrás. Peça perdão a Deus. Enquanto há misericórdia. Enquanto há sangue no propiciatório. Eu ouvi uma frase, eu li uma frase outro dia, que dizia assim: nos dias primitivos, algo mais ou menos assim, que nos dias primitivos, nos dias lá no início, nos dias dos apóstolos, quando as pessoas eram corrigidas, elas procuravam se posicionar. Aí a frase termina dizendo: hoje não. Quando elas são corrigidas, elas procuram outra igreja para congregar. Tem várias portas, né? Aqui embaixo. Tem várias portas. Eu não estou satisfeito aqui, eu vou para cá. Eu não estou satisfeito aqui, eu vou para lá. Agora eu pergunto assim: para o céu, como é que é? Eu não tenho dúvida, só há uma porta para o céu. Só um caminho para o céu. Mas é fato que nós vamos falar de sentimento, irmão. Você observa que quando a pessoa perde o sentimento, ele passa a ser causador de contenda. O marido perde o sentimento para a mulher com a sua esposa, e ele passa então a ser causador de contenda. E vice-versa, uma pessoa que perde o sentimento, você pode escrever isso aí. Pode escrever isso aí. Agora tem pessoas que são cegas, espiritualmente falando, e não conseguem ver isso. E o irmão Brana disse assim: a pior cegueira é a cegueira espiritual. Pessoas causadores de contendas. Você está indo assim no seu, vamos pensar assim, você está indo na trilha, bem tranquilo, e indo, né, com o seu objetivo, caminhando, aí aparece alguém e te dá um susto, né? Alguém vem para te amedrontar, causar medo, pânico, vem para causar contenda. A pessoa perdeu o sentimento, perdeu o respeito, perdeu o temor. O profeta chega a dizer na mensagem à igreja e sua condição, eu preguei outro dia lá em Nova Mutum, esses dias atrás, numa escola dominical. O irmão Brana disse assim que um pequeno rosnado que nós fazemos, o Espírito Santo alça voo. Mas parece que tem indivíduos que desafiam o profeta. Não é nem o profeta, é desafiar a palavra de Deus. Depois vocês leiam
Como eu disse, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é a escritura que o evangelista, irmão Giovanni, usou ontem. Aquela escritura muito me marcou, né? Principalmente o versículo 8. Hoje à noite nós vamos rodar o culto que foi passado ontem, devido à internet. Vamos passar ele hoje à noite. Mas ele leu a escritura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 8 me marcou bastante. Toda a escritura, mas tiro esse destaque. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem. Eu vou desprezar os conselhos que esse homem está falando aí. Não respeitam nem o ofício. Não tem problema não. Não tem problema não. Mas saiba de uma coisa. Mas sim, a Deus nos deu também o seu Espírito. Mas sim, a Deus que nos deu também o Espírito Santo. Presta atenção, eu vou repetir. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus. Quer desprezar estes conselhos? Você não está desprezando o homem não, meu irmão. Você está desprezando a Deus. Aí você faz a escolha. O irmão Brana disse na mensagem escolhendo uma noiva, bem no início ali, nas primeiras páginas. O irmão Brana disse assim: a tua escolha determina o teu destino eterno. A tua escolha determina o teu destino eterno. E o que você vai escolher? Pense nisso. Então, voltando aqui, não façais por contenda. Né? Vou fazer isso por contenda e aquilo. Ou por vanglória. Achando que é o grande. Achando que é o bom. Achando que é o poderoso. Achando que é o salvador da pátria. Sempre tenho dito isso. Mas por humildade. Aí está o segredo da coisa. Aqui, meu irmão, aqui está o segredo do sucesso. É fazer as coisas por humildade. O pastor Márcio está indo lá para a Bolívia, quer se parecer. Você pensa assim, ué. Você pensa assim, porque isso é o que está dentro de você. O indivíduo que pensa assim é porque ele tem esse espírito de grandeza dentro dele. Agora, a cidade é uma cidade virgem, até onde eu sei. Não encontrei ninguém que ouviu falar de Tabernáculo da Fé, de William Marion Brana, ninguém. Não encontramos ninguém nesses 4 dias, dois dias no mês de março e 2 dias agora. Ninguém. Agora tudo depende do espírito que você vai fazer as coisas. Ok? Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí a dificuldade do ser humano. Aí é uma dificuldade enorme, né? Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Que haja em você, meu irmão, que haja em mim, meu irmão, esse mesmo sentimento. Versículo 6, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora você observa, Jesus Cristo se humilhou. Jesus Cristo se humilhou. Agora, falando de famílias, quantos homens que se tivesse humilhado diante de determinadas situações no casamento, estariam bem hoje, não estariam mortos, não estariam na sarjeta, não estariam na condição que estão. Se tivesse humilhado. Veja, Jesus Cristo, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Às vezes os homens, eles pensam assim, eu sou o cabeça. Eu sou o cabeça de casa, você é o cabeça, sim. Você é o líder, sim, mas comece com você. Seja você o exemplo da humildade. Sendo o cabeça, o chefe do lar, tenha mais humildade. Tenha mais humildade com seus filhos. Tenha mais humildade com a sua esposa. E vice-versa, a esposa tenha mais humildade com o marido. Mas por faltar o quê? Esse sentimento que houve em Cristo Jesus. O segredo, a chave está aí, meu irmão. Veja um homem que perde o sentimento. Veja o seu comportamento. Aí você vem falar para mim que é o Espírito Santo? Não, não. Agora, quem pode ver isso é quem é espiritual. Uma mente carnal não consegue discernir isso. Você pode falar, ele jamais vai compreender estas palavras. Ele sempre vai dizer assim, a mente carnal, ela sempre vai dizer, isso é carne, isso é o homem, isso é carne, isso é o homem, isso é o homem. Ele nunca vai ver Deus. E aquilo que não tem nada de Deus, por ser uma mente carnal, ele vai falar, isso é Deus, oh, glória a Deus, isso é Deus falando, irmão, é Deus. Conta-se uma história que um homem pintou um quadro e ele colocou o quadro ali, um homem muito elegante, e todos passavam por ali e olhavam aquele cavalo pintado naquele quadro, puxando uma charrete, puxando uma carroça, e todo mundo esticava os beiços assim, ficava admirado, puxa, que arte bonita, que beldade, que coisa linda. Aí lá vem um caipira. O caipira tinha discernimento da coisa, ele tinha conhecimento, ele era da roça. Ele sabe o que é um cavalo puxando carroça. Ele sabe o que é um cavalo puxando carroça numa subida. Como que o cavalo se porta. Então ele chegou lá, olhou o quadro, e ele saiu assim, ó, balançando a cabeça. Aquele homem que pintou o quadro saiu apressado atrás dele. Mas o que é isso? Veio tantas madames aqui, tantos homens desceram dos seus carros luxuosos e me aplaudiram, admiraram o quadro que eu pintei. Agora vem esse caipira, pé de chinelo e não me aplaude. Aí ele foi atrás do homem e disse, olha, o que foi? O que você não gostou do meu quadro ali? Aí aquele caipira disse assim, ó Senhor,
Eu posso não entender de muitas coisas, de fato eu não entendo. Mas um cavalo puxando uma charrete, uma carroça na subida, com a venta fechada, aí não. Aí eu entendo isso aí. Ó. Ah, mas aquele homem imediatamente voltou lá e abriu a venta do cavalo. Né? Como é que um cavalo fazendo força fica com a venta fechada, ainda numa subida? Então isso é questão de conhecimento. Questão de conhecimento. É dada a uns e a outros. Se falando principalmente da esfera espiritual, a Bíblia diz em São Mateus capítulo 11, versículo 25, que Deus passou dos sábios e entendidos e revelou a quem? A todos? Foi a todos que ele revelou? Não. Revelou aos pequeninos. Então o homem grande diante de Deus é aquele homem que pode se humilhar. É aquele homem que não perde o sentimento. A coisa mais triste, meu irmão, é o homem que perde o sentimento pela sua esposa. E quando ele perde o sentimento pela esposa dele, ele sai para flertar no mundo aí fora. Quando ele perde o sentimento com os filhos, ele passa a não sustentar os filhos, a não dar alimento para os filhos, a não dar o carinho para os filhos, e passa a sustentar, a dar carinhos, você sabe, né? Isso é lamentável. Agora, e quando o homem perde o sentimento espiritualmente falando? Perde o sentimento para a coisa correta. O irmão Branham, o nosso profeta, na mensagem Parado na Brecha, parágrafo 173, parte B, guarda isso no teu coração. Não perca o sentimento pelas pessoas. Vê? O irmão Branham falando. Não perca o sentimento pelas pessoas. É pai que perde o sentimento pelos filhos, que ele próprio gerou. Filhos que perdem o sentimento pelos pais. Irmãos que perdem o sentimento pelo irmão. Irmã que perde o sentimento pela irmã. Pastor que perde o sentimento pela igreja. Igreja que perde o sentimento pelo pastor. Aonde vai parar isso aí? O profeta diz, você deve se lembrar que elas não foram feitas de serragem. Agora isso aqui é muito maravilhoso. Porque tem pessoas que perdem um sentimento por determinadas pessoas, fala o que vem na boca. Depois, quando são corrigidas ou corrigidos, aí emburram. Aí ficam bicudos. O fulano não poderia falar assim comigo, não. Falou muito grosso comigo. Se você é filho de Deus, Hebreus capítulo 2, você aceita ser corrigido. É simplesmente isso. O profeta diz, nós não temos que ficar dando tapinhas nas costas, porque nós não somos crentes de estufas. Preste atenção nisso aí. Verdadeiramente, aquele que te ama, aquele que verdadeiramente tem sentimento por você, nem sempre ele vai falar tudo que você quer ouvir. Você pode dar um amém para isso? Você entendeu isso? Aquele que verdadeiramente tem um sentimento cristão por você, um sentimento de amor divino por você, nem sempre ele vai falar aquilo que você quer ouvir, mas ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. E a prova que é um sentimento do amor divino, que é Deus falando através daquela boca, que quando é Deus falando, o homem jamais perde o sentimento.
O homem ama. O profeta chegou a dizer, eu trouxe tantas mensagens para nós falarmos nesse assunto, mas o tempo já está indo, mas eu vou caminhar mais um pouco. Então veja só, falando de sentimento pelas pessoas, na mensagem A Manifestação dos Filhos de Deus, naquela série Adoção, parte 2, o profeta disse no 141, 142, preste bem atenção. Eu fui atrás de um irmão, há não muito tempo atrás, que havia desviado. O irmão Branham foi atrás de um homem que havia desviado. Não de um homem que estava dentro da igreja, posicionado, querendo desviar ele da igreja. O irmão Branham tinha sentimento suficiente e discernimento para isso. Você está entendendo ou não? Um jovem companheiro me disse, o irmão Branham foi atrás deste homem, mas um jovem companheiro disse para o irmão Branham, deixa aquele infame ir, deixa ir para lá. O irmão Branham era profeta, o irmão Branham tinha sentimento, o irmão Branham tinha amor divino, o irmão Branham foi atrás dele, dizendo, não faça isso, não toma essa decisão. Se o irmão Branham não tivesse amor divino, se o irmão Branham não tivesse sentimento, o irmão Branham ia acatar esse conselho desse companheiro e disse, ó, quer sair, sai mesmo. Mas o irmão Branham foi lá, olha, não faça isso. Às vezes o pastor faz isso, irmão. Às vezes o pastor vai lá, meu irmão, não toma essa decisão. Irmã, não toma essa decisão. Jovem, não toma essa decisão. Homem, não toma essa decisão. E aí, sabe o que acontece com o homem carnal? Preste atenção, eu estou dizendo ao homem carnal. Sabe o que acontece? Ele se jactancia. Ele se torna orgulhoso. Agora o pastor veio atrás de mim. Agora eu estou por cima. Em outras palavras. Agora, meu irmão, lembre-se destas palavras. Antes que seja tarde. Aquele que te ama, aquele que tem verdadeiro sentimento por você, ele vai te corrigir. Ele vai dizer para você, você está errado. Neste caminho que você está trilhando, você está errado. Mas mesmo assim eu te amo. Volte e se arrependa. Quantas pessoas estão assim, meu irmão? Sabe? Machucados. Às vezes nós nos tornamos muito sensíveis, sabe? Às vezes nós nos tornamos sensíveis para o que o Espírito Santo diz. E nos ferimos, e nos entristecemos, e não sabemos reconhecer que é o amor de Deus para conosco. A Bíblia diz que Deus açoita e corrige quem Ele tem por filho. Então o irmão Branham estava dizendo que ele foi atrás daquele homem. E eu disse, e aquele companheiro disse para o irmão Branham, deixa aquele infame. E eu disse, se alguma vez chegar ao ponto de meu coração não ir com o meu irmão, então será tempo para eu ir ao altar, porque eu caí da graça. E eu disse, e eu irei enquanto ele tiver respiração em seu corpo. E eu apanharei em algum lugar na fila, sim, Senhor. E o apanhei, aleluia, o trouxe de volta, sim, Senhor. E ele está de volta no aprisco salvo agora. Aquele irmão tinha desviado, o irmão Branham foi atrás, o irmão Branham disse para ele, volte para o aprisco. Volte para o caminho do Senhor. Veja só, às vezes você pensa assim, mas alguém desviou da igreja do irmão Branham? Irmão, desviou até da igreja de Jesus. Até
Até da igreja de Jesus eles deixaram Jesus. Em São João capítulo 6, Jesus disse assim, ó, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem partes comigo. Só porque ele falou isso aí, 70 discípulos foram embora. 70 pregadores, mais suas congregações. Quantos não foram embora? Só porque Jesus falou isso aí. Você está entendendo? Aquilo ali, se levantou alguém no meio deles ali e trouxe uma contenda. Se levantou alguém ali e disse assim, esse homem está pensando que nós é vampiro? Vamos deixar ele, ué. Vamos abandonar ele. E aquele veneno alastrou no arraial. Jesus era a palavra, né? Então ele sabia perfeitamente. Ele chegou a dizer para os demais, não querei ir vós também. Agora isso não quer dizer que ele não tinha sentimento. Mas ele, sendo a palavra, ele sabia que aquele povo ia sair mesmo. Então nós temos que atentarmos, não perdermos o sentimento. Meu irmão, é uma violação. Uma violação. Quando o homem perde o sentimento. Veja, ele voltou para o aprisco, sim, Senhor. Ele teria sido perdido tão certo como o mundo. Mas ele ouviu o conselho do irmão Brano e ele voltou. E voltando à mensagem aqui, nós estamos lendo parágrafo 173, parado na brecha. O profeta diz, não perca o sentimento pelas pessoas. Esse negócio de perder sentimento, perde o sentimento da igreja, perde o sentimento dos cultos de oração, perde o sentimento de culto de ensinamento, perde o sentimento de escola dominical, perde o sentimento de ceia, naturaliza a coisa. Aí, ó, tanto faz, tanto fez eu ir no culto, tanto faz eu ficar em casa, tanto faz eu ler a mensagem, porque perde o sentimento pela palavra, perde o entusiasmo, perde a alegria. Perde a alegria. Agora, por que perdeu a alegria? Por que será? Por que será que perdeu a alegria? Foi porque estava ouvindo a palavra de Deus? Foi? Não. Por que será que perdeu o prazer de estar na igreja? Por que será que perdeu o prazer, o sentimento pelas pessoas? Foi porque parou de ir na igreja? Foi porque estava indo na igreja? Não. Foi porque foi distanciando de Deus, dando ouvido, como a Bíblia diz, como a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Meu irmão, minha irmã, vem cá. As pessoas só vão entender que não deveriam ter descido lá para ver aquele cemitério do Titanic. Elas só entenderam depois que aquela cápsula submarina ali implodiu, destruiu toda. Ah, de fato não deveria ter ido lá. De fato aquela cápsula não era resistente. Ah, mas depois que morreram todo mundo, o que a pessoa ganhou de descer quase 4 mil pés, 4 mil quilômetros, 4 mil metros, para ver um navio sucateado, um cemitério de latas velhas, enferrujadas? Saiu daqui e desceu lá embaixo. Quantos homens estão saindo daqui e descendo lá no cemitério de ossos, de podridão? Por quê, pastor? Porque perde o sentimento. Perde o contato com Deus. Perde de ter uma real conferência com Deus. O profeta diz, as pessoas, se você perde o sentimento, o irmão Brando disse, elas não são de carne, elas são de carne
e sangue, seres humanos, e tem uma alma. A sua esposa, meu irmão, ela tem uma alma, respeita a sua esposa. Seu marido, minha irmã, ele tem uma alma, respeite a alma dele. Respeite este homem. Respeite esta criança. Você pode ferir o anjo desta criança. Você pode ferir o anjo deste homem. Você pode ferir o anjo desta mulher. Você pode ferir o anjo deste pastor. Você pode ferir o anjo deste irmão, desta irmã. Veja como que é importante nós termos sentimento. Mas o mundo aí fora perdeu, né? Agora nós vamos estar incluídos lá? Nós vamos estar como o mundo lá fora? Porque o mundo perdeu o sentimento, nós vamos perder também. Nós vamos ser, como diz um provérbio popular, Maria vai com as outras. Na mensagem perseverante, essa capa roxa, parágrafo 154, guarda isso no seu coração. Se você não tem sentimento pelas pessoas, não adianta tentar servi-la. Você tem de ter. Se você não tem sentimento, se você é um homem frio, não deveria nem casar. Se é uma mulher fria, não deveria nem casar, porque como que pode viver sem ter sentimento? Fere as pessoas e não tem sentimento nenhum. Fala mal das pessoas e não tem sentimento nenhum. Agora eu pergunto, isso é o Espírito Santo? Isso é o Espírito Santo? É o Espírito Santo? O irmão Branham chegou a dizer assim, a maneira cristã é esconder tudo que você sabe de um irmão. Agora veja, você vai esconder tudo que você sabe de um irmão, aquilo que é verdadeiro. Esta é a maneira cristã. Aquilo que é verdade, que você viu. O profeta chega a dizer na mensagem Testemunhas, que você não pode ser testemunho se você ver algo pelo espelho, pelo vidro. Se acontece alguma coisa lá do outro lado e tem um vidro ali, você não pode ser testemunho porque você tinha uma barreira, tinha um vidro, ainda que seja transparente, mas você não pode. Agora, e quando você quer testemunhar uma coisa que você não viu, você ouviu, e a conversa vem assim, né? Aqui era uma maçã, lá na frente já virou uma melancia, porque a conversa vem assim, ó. Cada um entende de uma maneira, cada um interpreta de uma maneira. Aí o profeta disse, a maneira cristã é você esconder tudo que você sabe de um irmão. É lógico, aquilo que é verdade. Agora, e aquilo que é mentira? Quando as pessoas perdem o sentimento, aí elas passam a desnudar aquilo que não é verdade. E ainda que fosse verdade. Isso é a maneira cristã? É a maneira cristã? Pelo que eu tenho aprendido, não é a maneira. E você, veja, é uma desgraça quando se perde, então, o sentimento. O profeta, na mensagem, eu vou ter que deixar algumas mensagens aqui. Mas vamos lá, vamos devagar. Fiquem comigo até o final. Na mensagem Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, parágrafo 34. Grava isso. Alguém talvez pode pensar assim, o pastor está pregando para mim. Porque quando a pessoa está ferida, tudo que sai do púlpito é para mim. Tudo que sai é para mim. Dê graças a Deus então. Dê graças a Deus, porque é Deus tratando com você. É Deus querendo ver o teu posicionamento. É Deus querendo ver o posicionamento da igreja.
O profeta ensina isso. Nós todo dia nós ouvimos, todos os cultos nós ouvimos. Mensagem véu adentro, parágrafo 71. Um cristão não é agitado. Um cristão não corre de um lado para o outro. Ô meu irmão, você vai se agitar? Agora eu pergunto assim, quantas vezes nós ouvimos isso aí? Quantos tempo tem que nós estamos ouvindo mensagem véu adentro? Parágrafo 71, todo culto nós ouvimos isso. Um cristão não é agitado. Um cristão não corre de um lado para o outro. E tem pessoas ainda fazendo isso. Você vai perder o sentimento e vai, nessa estupidez, deixar a palavra? Deixar o caminho provido por Deus? Você vai abandonar a cruz? A sua cruz agora? Ah, pastor, minha cruz está muito pesada. Meu irmão, você não tem noção, a cruz do pastor. Você vê que o diabo fica furioso, mas nem por isso eu posso perder o sentimento pelas almas. Como Deus colocou esse sentimento em meu coração. E se houver um eleito ali na Bolívia, ou onde quer que seja, nós iremos batizar se não são batizados. E se estão desviados, se foram assaltados pelo diabo, nós estamos aqui orando para Deus repreender isso. Como alguém me procurou esta semana, desviou-se do caminho do Senhor e diz, pastor, ore por mim. Eu estava na igreja, sair da igreja, e eu preciso de oração para me ser liberto. Me procurou esta semana, em lágrimas, chorando. Eu preciso voltar para a igreja. Quantos anos está fora? Meu irmão, meu irmão, não perca o seu sentimento pela palavra, não. A gente está vendo um esfriamento, uma morte espiritual na terra hoje. As pessoas estão morrendo. Não seja você um morto espiritual. Você sabe quando que a morte espiritual chega? É quando você começa a perder o sentimento pelas pessoas. Você começa a falar mal das pessoas. Falar mal dos diáconos. Falar mal do seu pastor. Você começa a falar mal. Preste atenção. E todos são tentados a isso. Porque virou um modismo, né? Virou uma coisa natural. O fulano falou. O fulano falou isso. E eu falo isso e dele. E a pior coisa é quando levantam mentiras e calúnias. Mas a Bíblia disse isso, não é? O que a Bíblia disse lá? O que a Bíblia disse? É Mateus 5? Bem-aventurados, verso 10. Versos 8 de Mateus 5. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora, nesta manhã, eu digo para vocês, peça a Deus nessa hora, Senhor, limpa meu coração. Toda raiz de amargura, todo sentimento contrário, Senhor. Tira do meu coração nesta manhã. Tira, Senhor. Tira, faça uma limpeza. Faça uma limpeza profunda no meu coração nesta manhã, Senhor. Dê um coração limpo para mim, porque eu quero ver a Deus. Amém? Você está orando comigo? Verso 9. Bem-aventurado os pacificadores. Não é o causador de contenda, não. É os pacificadores, que chega para alguém e fala, deixa disso, para com isso. Não faça isso.
Não toma esse caminho. São os pacificadores. Quantos homens dentro de casa deveria ser o pacificador dentro de casa? Às vezes os filhos com 14, 15 anos, 18 anos querem sair de casa porque não aguenta a pressão do pai, não aguenta a pressão da mãe, palavrões, perde o sentimento, xinga os filhos, xinga o marido, xinga a mulher, xinga todo mundo. Que atmosfera tem dentro dessa casa, meu irmão? Essa casa é uma casa com atmosfera cristã, uma casa com uma atmosfera celestial? Não, não é isso, meu irmão. Agora eu tenho dito para a igreja, eu tenho ensinado vocês, eu tenho orado, eu tenho meus irmãos, eu tenho dito para você, não deixe o inferno de outros atingir o céu que você está. Você está numa atmosfera, num lugar maravilhoso, tendo uma vida maravilhosa. E aí você para ouvir determinadas coisas, você para assistir determinadas coisas, e aquilo desmorona a sua vida, arrebenta com o indivíduo. Porque ao invés de você ouvir um pacificador, você vai ouvir outra coisa. Mas a Bíblia está dizendo, bem-aventurados pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. Eu quero que depois vocês leiam São Mateus 5. E, olha, verso 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, né? Sofre perseguição, sofre difamação, sofre calúnia, sofre o que você puder imaginar. E se não fosse pela graça de Deus, eu vos digo, eu estaria talvez tomando remédio controlado. Problema de pressão, ou isso, aquilo, outro. Mas por que eu não tomo nenhum tipo de remédio? Aqui e acolá, às vezes, eu tomo uma dipirona, né? Para dar um alívio no meu corpo, cansaço físico. Para dormir mais relaxadamente. Mas nem para dormir eu preciso tomar remédio. Quem é que está cuidando de mim, meu irmão? Quem é que cuida de mim no meio de tantas pressões? É Deus. E sabe por que Ele cuida de mim? É porque eu não perdi o sentimento pelas pessoas. Oxalá se eu fosse tratar a todos da maneira que me tratam. Eu tenho uma frase que diz assim, não deixa o elogio. Tem uma frase que eu escrevi na minha Bíblia, não deixa o elogio e nem a crítica te transformar naquilo que você não é. Às vezes a pessoa te elogia tanto, querendo te transformar naquilo que você não é. Você não é aquilo que ela está te elogiando tanto. E às vezes você recebe tantas críticas e que você também não é aquilo que estão te criticando. Essa frase, Deus me deu ela em 2012. Eu digo que foi uma inspiração que Deus me deu, porque não copiei de ninguém. 2012, 2011. Não deixe o elogio ou a crítica te transformar naquilo que você não é. Você vai fazer isso. Ainda que a arma do covarde seja fofoca, fala por detrás, deixam. O saudoso pastor Joaquim Gonçalves, ele dizia assim, enquanto os cães ladram, a carruagem vai. Você ficar querendo mandar os cachorros calar a boca, você não vai conseguir, meu irmão. Você já não vai ter jeito. Então eu peço para vocês, não perca o sentimento, não. Perca não. Verso 11. Bem-aventurado sois vós, quando os injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós
por minha causa. Bem-aventurados sois. Agora a Bíblia já escreveu isso aí, né? Para nos consolar. Quando mentindo, perseguindo, disserem todo mal a vosso respeito por minha causa. Se eu não tivesse hoje como pastor, se eu tivesse talvez lá na sarjeta, ninguém estaria falando, mentindo ao meu respeito e nem me perseguindo, né? Mas me persegue, me atira pedra porque eu estou aqui. Te atiram pedra, minha irmã, te persegue, calunia você, porque você está na posição que você está, ué. Mas se você estivesse lá na sarjeta, lá no mundão, ninguém estaria te perseguindo. Vê como que o diabo faz as coisas. Agora você tem que prestar atenção no seguinte, que todas essas pedradas que você toma, você não deixa o seu coração se tornar um coração de pedra. Não é porque existe corações de pedras que o teu coração também tem que ser um coração de pedra. Não, não. Tá bom? Eu vou parar por aqui, mas amanhã talvez continuamos pelo horário. E vamos fazer uma oração, pastor Mateus. Nós vamos tocar direto agora. Não vai dar tempo, senão fica muito tarde, né? Pastor Mateus lê os nomes que estão aqui. Mas vem aqui para você dar as notas, né? Vamos orar. Vamos seguir normal. Senhor Deus, Pai bendito, nesse instante, ó Pai, se tem alguém ferido, que o Senhor possa curar. Se tem alguém oprimido, que o Senhor possa libertar, ó Pai. Se tem alguém enfermo, que o Senhor possa curar nesse instante, ó Pai. E não deixa nós perdermos o sentimento, Senhor. E este homem que perdeu o sentimento por sua esposa, Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, que ele possa voltar atrás, respeitar, amar, se posicionar. E da mesma forma a esposa com o marido, com os filhos. Ó Deus, ajude a cada um dos meus irmãos, Senhor. Esta palavra que foi ministrada pelo Senhor é poderosa para curar, poderosa para abençoar, libertar, salvar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, é o meu pedido nesta manhã. Amém, Senhor, amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Deus te ajude, um beijo no coração. Deus recompense vocês. Amanhã estaremos de volta e encerraremos esta série Família. Estejam conosco. Perto e seu espírito, e que isto que está sendo feito é do Senhor Jesus, não eu. Eu sou um homem. Se Deus me deixa saber o que está errado contigo, como uma vindicação de que sou o profeta dele aqui de pé, revelando a verdade, como ele falou à mulher, vai e busque teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, você teve 5. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, ele prometeu enviá-lo de volta, na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que Ele fez, nós também o faríamos.
Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Amém, graças a Deus. Bom dia, meus amados e preciosos irmãos. Mais uma manhã abençoada que Deus tem nos dado para estarmos reunidos aqui em mais um momento devocional com Deus. É uma satisfação, uma alegria ter a presença de cada um de vocês participando conosco em mais essa programação que Deus tem nos dado. E a cada um que está acompanhando, se você não deixou o seu like ainda, eu peço que você possa estar adicionando, dando aquele joinha, que tanto ajuda aqui a programação, e através do seu joinha você vai ajudar de uma forma que o YouTube vai recomendar essa programação para os demais irmãos que também possa vir a utilizar essa plataforma. E acompanhando também nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Se você ainda não segue as nossas páginas nesses meios de comunicações, se você tiver acesso, você apenas procura e rapidamente você conseguirá encontrar essas páginas no nosso Instagram, no nosso Facebook, que é a Voz do Senhor. E também o nosso site, se você nunca visitou o nosso site, avozdosenhor.com.br, lá tem vários conteúdos para você, para que você possa estar sendo ricamente abençoado. E hoje à noite nós vamos ter a programação, uma programação especial, que foi o culto de oração ontem, por motivo da internet, conforme nosso pastor já comentou. Não conseguimos transmitir o culto de ontem à noite, Até tentamos, durante o início da programação, mas estava caindo muito a internet, então resolvemos não transmitir, Mas hoje nós vamos dar, então, rodar o culto, a pregação de ontem, que foi com o evangelista, o irmão Giovanni, e vai ser uma bênção, Eu creio que todos vão ser abençoados, vocês acompanham, compartilhe para todos, a família, familiares e amigos e colegas, Lembrando, hoje, na nossa programação de sábado, o nosso culto com a mocidade e com toda a igreja também, estando convidada a estar conosco, O tema será planejamento. E Deus permitindo, será um culto maravilhoso, um culto abençoado. E nada melhor do que você estar conosco e juntamente com a sua família, juntamente com seus amigos, Talvez você tenha algum ente querido, algum amigo e algum jovem, e você possa estar convidando ele a estar também participando desse maravilhoso culto com a mocidade, tá bom? E com toda a igreja, É aberto para todos. E domingo, nosso culto de Santa Ceia, a partir das 18 horas, também
onde cremos que será uma bênção, né? E conforme nosso pastor falou, Deus permitindo, segunda-feira estamos aí com essa maravilhosa novidade, né? Que é o programa de rádio Fé para Vencer Internacional, né? Estamos aí abrindo esse trabalho na cidade de São Matias, na Bolívia. E pela graça de Deus, segunda-feira será a estreia do programa Fé para Vencer, a fé que vence o mundo, né? E vai começar às 18 horas, e às 18 horas às 18h30, todos os dias, segunda a segunda, na rádio São Matias, frequência aí é 104,3, né? 104,3. Então nós vamos estar com esse trabalho e pedimos sempre as orações dos irmãos, das irmãs, de todos vocês, né, para a realização e que esse trabalho possa continuar, né? Vamos sempre orar, vamos sempre interceder para que almas e almas possam ser alcançadas, tá bom? Então, esses são os nossos avisos. A lista de hoje, né? Vamos aqui aos irmãos que acompanharam, os nomes de cada um. Uma lista bem ampla hoje, né? E vamos aqui com a irmã Marta Damaso, também o nosso amado irmão Getúlio, né? E a irmã Ana acompanhando a programação, Deus abençoe. A irmã Marinalva Castro também, a irmã Luiz Inês, a irmã Débora Freitas, a irmã Priscila Serafim, irmão Júlio César, a irmã Miriam Nantes, o irmão Gerson Gomes, irmão Deolino Camargo, a irmã Irene, a irmã Creuza Freitas, irmão Rinaldo Cirine, irmão Zenaídes, Bispo, irmã Bela, irmã Esther Marques, irmão José Moraes, irmã Abel Basílio, irmã Railda Beti, irmã Maria Conceição Pontes, irmão João Novaes, irmã Hilda Trindade, irmã Isabel Marques, irmã Antônia, irmã Lúcia, irmã Cleonice Ferreira da Cruz, irmã Sandra, lá em Itabuna, irmã Célia da Silva Novaes, a irmã Lucimar, também lá em Brás Norte, irmã Marta Mendes, irmã Cláudia Real, irmã Yolanda Loyola, irmã Ana Maria Oliveira, irmão Bruno César, irmão Júlio César, né? Irmã Kênia Cristiane, irmã Terezinha de Oliveira, irmão Cássio Roberto, irmã Eva Fátima, irmão Moisés também participando, irmã Nazaré de Jesus Mendes, nosso amado e precioso pastor Manuel Rocha, né? Deus abençoe, meu querido. Forte abraço. Irmão Lucas Silvas também. Irmão Wilson Arandes também está na conexão conosco nessa manhã. E deixa eu ver que chegou mais alguém, né? Aqui, através do chat. Não, esses foram os irmãos que acompanharam a nossa programação nessa manhã. E que Deus continue ajudando a todos. Deus continue vos abençoando. Irmã Nazaré de Jesus, eu creio que eu li também. Deus abençoe, Deus continue ajudando a cada um, e amanhã, Deus permitindo, estaremos aqui novamente para mais um momento devocional com Deus. Se, né, tem algum irmão que está acompanhando a programação e não é inscrito no canal, pedimos que você possa se inscrever também em nosso canal, ativar o sininho e não esquecer de deixar o like, né? E você possa compartilhar também para outros irmãos e irmãs, colegas, que possam também estar acompanhando cada programação. Ao meio-dia, as lembranças inesquecíveis, e à noite, então, com a programação especial. Deus continue ajudando a todos, ficaremos com nossa saída, e até amanhã, se Deus nos permitir, com mais um momento devocional com Deus. Até breve. Quando os problemas da vida e as dores daqui vierem roubar tua paz pra você desistir, quando você se sentir neste mundo sozinho, quando não achar mais motivos pra você sorrir, quando uma lágrima
lágrima quente rolar em seu rosto. Quando você, se pudesse, não vivia a chorar. Existe uma saída, pode se alegrar. Põe Deus na sua vida, irmão, em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Assim você vence na vida e tudo passará. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Dê honra e glória pra Ele e Ele vai te abençoar. Se nos teus dias o sol não quer mais brilhar, se tua noite tão fria não quer mais passar, se no caminho que andas há tantos espinhos que já não sabe mais aonde pisar, Se todos seus planos caírem por terra, quando mais quer acertar, mais você sempre erra. Fique orando com fé sem sair do lugar. A vitória é certa com Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Assim você vence na vida e tudo passará. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Dê honra e glória a Ele e Ele vai te abençoar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro